Paz do Senhor, minhas irmãs, minhas amadas, é com muita alegria, com muito prazer que eu venho mais uma vez aqui partilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Tem sido muito importante para mim este tempo com a família, um tempo de buscar mais intensamente a Deus, e eu espero que também esteja a ser assim para você, amém? E que nós mulheres de Deus, que nós mulheres cristãs, não fiquemos conformadas em viver um cristianismo supérfluo, superficial. É importante nós tirarmos o nosso tempo de intimidade, é importante nós termos os nossos tempos de busca, e eu quero partilhar consigo que apesar de estar nesse isolamento, neste tempo de estar isolada, de estar confinada com a família, eu só tenho a agradecer a Deus, eu tenho muito que louvar e agradecer ao nosso Deus, porque também tem sido um tempo de conhecer mais, de aprofundar ainda mais, de receber direções, diretivas de Deus. Sabe, quando você trabalha, quando você estuda, de tempos em tempos você recebe diretivas, o seu chefe, o seu diretor, o seu professor, ele dá bases orientadoras para o seu estudo, para o seu desempenho profissional. Então, Deus acaba por não ser diferente. Na nossa vida espiritual nós precisamos sim, de vez em quando, de receber, de beber de Deus. Não podemos ser pessoas que só dão, mas que recebem. Então, e aliás esse é um dos motivos pelo qual eu não faço vídeos constantemente. Eu prefiro esperar e beber de Deus até que o Senhor toque profundamente um tema, alguma palavra no meu coração para que eu possa partilhar com vocês. E por isso é que eu estou aqui hoje, no dia 5 de maio de 2020. E quero dizer que este é um tema que pode mexer com a nossa estrutura, com certeza vai mexer, porque tudo aquilo que Jesus é o centro, é um tema que vem como uma espada, ok? Toda a palavra na qual Jesus é o centro, e Jesus é sempre o centro da palavra, amém? Mas essa palavra, ela vem assim, como uma espada afiada, ok? Que ela vai penetrar, e eu espero que ela penetre no seu coração, na sua mente e no seu espírito, assim como ela penetrou em mim. Então nós hoje vamos abordar um tema que é o que é preciso para ser um cidadão dos céus. E eu, de tantas coisas assim que Deus me mostrou, que eu pude encontrar, eu separei 3 princípios, 3 requisitos básicos para que você tenha essa confiança e essa segurança de ser verdadeiramente um cidadão dos céus, amém? Então vamos começar a estudar isso paulatinamente. E o primeiro princípio, ok? O primeiro princípio para você ter certeza que você é um cidadão dos céus é ser salvo. Então eu quero perguntar-lhe uma coisa. Você é salva? O que é ser salvo? O que é ser salva? Ser salvo, ser salva é ter dado a vida para Jesus Cristo. Reconhecer o senhorio de Cristo Jesus em sua vida. Se você já deu a vida a Jesus, se você fez uma oração numa igreja, se você fez uma oração com alguém, ou mesmo no seu a sós, ao ver um vídeo de algum pastor, se você fez uma oração de fé, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, então você, pela graça, recebeu a salvação. Então, o primeiro requisito para você se considerar um cidadão do céu, que vai entrar para o céu, que vai viver a eternidade no céu com Deus, é ser salvo, amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que então que para ser salvo é por meio de Jesus? Ok, vamos ver o que a palavra diz. E lá em João, capítulo 14, versículo 6, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, já falamos sobre isso. Vamos sempre fazer os estudos com a nossa Bíblia aberta, amém? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se você não tiver a sua espada consigo, você fica um soldado desarmado, amém? Então, um exército de Cristo precisa de soldadas armadas, amém? Deus seja louvado. Então, lá no livro de João, capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor no verso 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então, Jesus está a dizer que Ele é o caminho. Então, na sua vida vão aparecer muitos caminhos, vão aparecer muitas verdades, mas a palavra de Deus, as escrituras sagradas dizem que só há um caminho que Deus aceita, que conduz os homens para Ele, ou seja, para a sua presença lá no céu. E é através do seu Filho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, aí esse é o primeiro ponto. Você tem que ser salvo por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de Buda, não é por meio de nenhuma outra denominação, de nenhum outro nome. Você, para ser salvo, precisa de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo em sua vida. Porque, apesar de que durante a nossa caminhada na Terra aparecem muitas possibilidades, muitas escolhas, muitos caminhos, como eu já aqui citei daqueles que aparecem ou que possam vir a aparecer, o caminho verdadeiro, o caminho da verdade, o caminho que conduz à vida aqui na terra e vida eterna no céu, só por meio de Jesus Cristo, amém? Então, esse é o primeiro passo para saber se você é um cidadão do céu, ser salvo. E para ser salvo tem que ser por meio de Jesus, aleluias. No final desse estudo, eu vou fazer uma oração com você que está a ver o vídeo, que nunca fez essa oração com ninguém, com você que se calhar nunca ouviu falar disso, que não sabia, e eu espero que nessa hora o Espírito Santo esteja a tocar o seu coração, para esse amor tão grande, para essa graça tão abundante, amém? Então vamos para uma outra escritura que nos vai dar mais bases para aquilo que nós estamos a aprender. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 4. O verso 12. Atos 4, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor, amém? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia? Então, o que está a dizer Atos 4:12 é que debaixo do céu só há salvação por meio do nome de Jesus, porque não houve outro nome dado entre os homens pelo meio do qual devamos ser salvos. Então, vai vir o hinduísmo, vai vir o budismo, vai vir uma série de religiões, denominações que vão apresentar nomes de profetas para apresentar um caminho para você, mas você já ouviu hoje que a Bíblia diz que debaixo do céu não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, ou seja, o nome que Deus aceita é o nome do seu Filho, e faz todo sentido, e mais à frente vocês vão começar a compreender por quê. A Bíblia diz, e para nós encerrarmos esse primeiro ponto, que diz que para ser um cidadão do céu você precisa já ser salvo, amém? Então, para encerrar esse primeiro ponto, vamos falar um bocado por quê, não é? Por que em Jesus há salvação? O que motivou Jesus? O que fez com que Jesus nos concedesse a graça da salvação? Você não fez nada que merecesse a salvação? Eu não fiz nada. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e separados estavam da glória de Deus. Aí Deus bola um plano, envia o seu Filho para morrer na cruz, e aí está a palavra de João 3,16, que diz que Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Deus seja louvado. Minha irmã, eu tenho uma novidade para si. A morte não é o fim. O corpo volta para a terra, para o pó de onde saiu, mas o espírito vai para Deus que o deu. Mas existem dois destinos eternos. E eu quero que você saiba que os dois destinos eternos, um é bom e um é mau.
O bom é o céu e o mal é o inferno. Deus não seria justo se assim não fosse. Mas aqui na terra as pessoas têm a oportunidade de orar, se arrepender dos seus pecados, mudar de vida e receber a graça da salvação. Deus tanto amou o mundo. Quando nós ainda éramos pecadores, Deus nos amou e nos destinou para sermos salvos, enviando o seu Filho, mas a escolha, a decisão é sua. Deus não vai obrigar você a decidir nada. Você pode escolher outra verdade, você pode escolher outro caminho, mas hoje eu preciso te dizer, e creia que eu digo isso sem soberba, sem orgulho, sem altivez, porque um dia eu também precisei dessas palavras. Hoje eu te digo com toda a humildade do meu coração, só existe um caminho que leva à vida, à paz de espírito, uma paz profunda que não tem explicação, e esse caminho é Jesus Cristo. E eu quero que você saiba que em Cristo não há vida eterna só no céu, como há uma vida plena de alegria aqui na terra. Você vai ter aflições? Vai. Mas você vai experimentar um amor de um Pai, de um Deus Pai que cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Eu quero que você conheça esse Deus maravilhoso. Então, antes de fazermos a oração, eu quero passar para o segundo ponto, que você precisa ter muito cuidado com esse ponto, para você ter a certeza que você é um cidadão ou será um cidadão do céu, amém? Ou seja, você já é um cidadão do céu, se você cumprir esses 3 pontos. E o segundo ponto que eu quero abordar aqui é, para você ser um cidadão do céu, você precisa de não se rebelar contra Deus. É isso mesmo. Não se rebelar contra Deus. A rebelião, a rebeldia são características fundamentais do diabo, de Satanás. Lúcifer foi expulso do céu porque rebelou-se por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da altivez. E eu separei um texto bíblico muito esclarecedor e que faz uma analogia muito boa entre a vida do cristão, desde a sua salvação, o seu caminho no pecado, a sua conversão e a vida no céu. Então eu vou ler, é um pouco longo, mas eu peço a sua atenção, amém? Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Vou dar tempo para você abrir, amém? O Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. O título começa mesmo, Rebelião contra o Senhor, a minha versão. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia. Por isso, nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os anequins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como ele fez no Egito. Também, no deserto, vocês viram como o Senhor, seu Deus, os carregou como um pai carrega um filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Aleluias. Bem, com a rebelião do povo, com a desobediência, ok? O que aconteceu aqui, isto que eu acabei de ler aqui,
foi Moisés a esclarecer uma situação que o povo tinha passado no deserto, quando estava a sair do Egito, que era a terra onde o povo hebreu era escravo, ok? Era escravo, e Deus os libertou por meio de sinais, prodígios, maravilhas, e eles foram pelo caminho do deserto, e eles iam para uma terra que Deus lhes destinou. E no caminho, Deus disse que quando eles chegassem àquela terra, Deus iria na frente e iria pelejar a favor deles, mas eles sentiram medo, e aquilo que nós vemos aqui foi uma rebelião autêntica, porque dentro das suas casas, o texto diz que dentro das suas tendas eles começaram a murmurar contra o Senhor e disseram: vamos encontrar gigantes naquela terra, muralhas tão altas que chegam até o céu. Então, uma das coisas que eu quero alertar você, que vai tirar você do foco do reino dos céus, é a murmuração, a falta de fé e o medo. Repreenda esses 3 espíritos da sua vida. A caminhada na terra assemelha-se àquilo que aconteceu com o povo hebreu, que estava cativo numa terra de escravidão, e realmente aquele que não está salvo em Cristo ainda está cativo numa terra de escravidão, numa terra de pecado, entregue aos deleites, aos prazeres dessa terra. Quando Jesus nos dá a consciência do arrependimento através do Espírito Santo, é como se nós saíssemos de uma caminhada de pecado e fôssemos, assim, a salvação, eu faço analogia da travessia, a travessia que Deus operou do povo hebreu pelo Mar Vermelho. Ou seja, eles não fizeram nada absolutamente para merecer aquele milagre, foi uma graça de Deus, assim como para o cristão é uma graça de Deus o acesso à salvação. Você não fez nada, eu não fiz nada, nós não merecíamos, nós andávamos perdidos nesse mundo, nos pecados, nos prazeres da carne, a fazer a vontade da carne, filhos da ira, irávamos-nos com facilidade, donos da razão, cheios de orgulho e muitas mais coisas que cada um no seu coração sabe na profundidade daquilo que é o seu caráter. E quando Jesus vem, Jesus dá-nos de graça, é como se Ele abrisse o Mar Vermelho novamente para nós passarmos, é uma graça imerecida, é um favor. Aí a caminhada até o lugar, até a terra prometida, foi no deserto. Então isso para nós vem como um despertamento. A escola de Deus, a caminhada nessa terra, essa peregrinação aqui na terra é um deserto do Senhor, é uma escola do Senhor, é uma peneira, é o lugar onde nós vamos ser peneirados no fundo. Deus vai ver o coração, a profundidade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, ok? Uma coisa é salvação, outra coisa diferente é a santidade, que aí é uma coisa sua, é algo que você tem que buscar. Deus não vai ser santo por você, Deus já é santo, mas você precisa ser santo como seu Pai que está no céu é santo. Você precisa ser obediente, Deus não vai obedecer por você, Deus já obedece a sua palavra. Ok? Deus não muda, mas você precisa passar a ser obediente. Ou seja, há uma mudança de vida, há uma mudança de caráter e Deus precisa tratar isso na sua vida. Então, aqui na terra, você não pode viver uma vida de murmuração e medo. Não se cerque de pessoas que vão fazer parecer os seus inimigos maiores do que eles são. Ok? Você foca no Deus que abriu o mar para você passar. O Deus que fez aquele milagre que você não faria. Ok? E o povo hebreu tinha acabado de viver milagres. A Bíblia diz que havia uma coluna de fogo à noite que os dirigia na caminhada e que havia uma nuvem no céu que encaminhava o seu caminho durante o dia. Eram coisas muito profundas que Deus estava a fazer e eles assim ainda murmuravam, mostravam dureza de coração, falta de fé, falta de confiança. Então essas coisas são fundamentais. Quando Deus der uma ordem, quando Deus der uma orientação na sua palavra, você seja obediente, não murmure, aproveite cada oportunidade, mesmo as lutas, mesmo as dificuldades, porque Jesus também disse que neste mundo teremos aflições, mas Ele disse: tenham bom ânimo, eu já venci o mundo. Então nós vamos ter aflições neste mundo, nós vamos ter realmente lutas, batalhas, faz parte da caminhada, mas nós não podemos olhar para os nossos inimigos, para as nossas
limitações, não podemos olhar para o nosso velho homem como se fosse um gigante que nós não possamos combater ou ultrapassar. Pelo contrário, eu vi um versículo aqui que eu achei tão absurdo e eu preciso ler novamente para vocês. O povo disse que os nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte, mais alto do que nós, as cidades são grandes e os muros vão até o céu. O inimigo sempre vai inventar coisas para te desviar do caminho. E saiba que a maior parte das vezes essas coisas são mentira do diabo. Nem nas cidades, nem nas torres de Babel, nem as torres de Babel conseguiram chegar até o céu. Mas o inimigo colocou uma mentira na mente do povo hebreu, dizendo que aqueles muros das cidades são tão altos que chegam até o céu. Então, tenha cuidado com as pessoas que te cercam durante essa caminhada. Quando você tomar a decisão de receber o senhorio de Cristo na sua vida, cerque-se de pessoas que vão lhe dizer a verdade, que vão falar em espírito de amor e não em espírito de condenação, e que vão apontar para você o caminho certo, para você alcançar este patamar, amém? Não se rebele contra o Senhor, porque se você continuar a ler a história, o cerne, o foco disso foi que depois só 2 pessoas, é incrível, só 2 pessoas daquelas que tinham saído do Egito é que foram abençoadas para entrar com as suas famílias e com os descendentes, os mais novos, que eram as crianças naquela época, para a terra prometida, que foi Josué e Caleb. Suas famílias, obviamente, né? Josué e Caleb que iam encaminhar o povo, nem Moisés. Por quê? Porque por causa da murmuração e do pecado daquele povo, o povo fez com que Moisés também pecasse contra Deus e tivesse perdido o direito de entrar para a terra prometida. Isso mexeu de tal maneira com a minha mente, eu parei e pensei, uau, os pastores, os líderes, é preciso termos muito cuidado, as pessoas que têm a responsabilidade do rebanho, porque até Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. E se nós formos a fazer uma analogia de quem são as pessoas que vão entrar para o céu, do verdadeiro cidadão do céu, nós vamos ver que desde o início sempre foi muito poucas almas que foram à salvação. Quando foi do dilúvio, foi Noé e sua família. Quando foi da destruição de Sodoma e Gomorra, foi Ló, as suas filhas, e nem a mulher conseguiu alcançar a salvação porque olhou para trás e ficou transformada numa estátua de sal. Então, Jesus também disse: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. E acautelai-vos, não entreis pela porta larga, porque larga é a porta, e é largo e amplo é o caminho que conduz à perdição. Isso já nos faz entender e compreender que o caminho para a perdição, que os caminhos, aquilo que nós falamos, né? Durante a vida vão te aparecer muitos caminhos, vão vir muitas histórias, muitas fábulas, porque verdadeiramente o reino dos céus para muita gente é uma incógnita. E as pessoas sentem necessidade de cuidar do seu destino eterno. Então vai aparecer muitos caminhos, porque larga é a porta. Ok? Vão vir muitos caminhos para conduzir as pessoas à perdição, mas porque estreita é a porta, e a porta é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então, não seja rebelde à palavra do Senhor. Se hoje você está a ver esse vídeo, não é em vão. Deus te escolheu para ouvir esse vídeo. E eu quero te dizer, eu creio que você hoje pode fazer uma oração que vai mudar toda a sua vida e toda a sua história. Então agora vamos passar ao último ponto, ao terceiro ponto, ok? Que pode fazer de você um cidadão dos céus. Já falamos o primeiro, que é ser salvo e que a salvação vem por meio de Jesus. Já falamos do segundo, que é não se rebelar contra a vontade do Senhor, para você não perder a bênção de entrar para a terra prometida, ok? Porque de todas as vezes que nós vimos rebelião, nós vimos sempre que as consequências foram nefastas, foram consequências, e tem algo que eu sempre digo: o pecado de uma pessoa tem sempre consequências tão profundas que sempre respinga
à volta de si e afeta gerações e afeta outras pessoas. Então tenha muito cuidado com as suas atitudes. O seu erro nunca atinge só você. Por incrível que pareça, se você parar para pensar e refletir, quando alguém comete um erro, uma falha, isso nunca afeta só diretamente a sua vida. Então nós temos realmente que basear a nossa vida pelos fundamentos da fé e da palavra de Deus, aplicar a palavra, ok? Não somente ouvir, mas pôr em prática. Então o terceiro ponto o terceiro ponto que eu escolhi, obviamente você vai durante a sua vida encontrar muitas mais coisas que Deus vai falar consigo, mas eu procurei resumir nestes 3 pontos, e o terceiro ponto que eu escolhi para falar é: o que vai garantir que você seja um verdadeiro cidadão do céu é obedecer aos mandamentos de Deus e à sua santa palavra, amém? Vamos abrir o Salmos capítulo 15 para podermos encerrar por aqui. Salmos capítulo 15, todo ele, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler Salmos capítulo 15. Senhor, quem habitará no teu santo templo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro na sua conduta e pratica o que é justo, que do coração fala a verdade e não usa a sua língua para difamar. Aquele que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnias contra o seu próximo. Aquele que rejeita quem merece ser desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém? Vamos falar brevemente sobre este salmo. Então aqui está a perguntar quem é o cidadão do céu, quem vai morar no santo templo de Deus, quem vai habitar no seu tabernáculo. Então ele começa, aquele que pratica o que é justo. Amém? Lembras que no início, minha amada, eu falei que não existe na terra um justo nenhum sequer. Então, nós somos justificados diante de Deus mediante o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Quando Jesus Cristo morreu por nós, a partir da morte dele, da sua ressurreição, da graça que ele nos concedeu para alcançarmos a salvação por meio dele, ok? A partir desse momento, todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador tornam-se justos diante de Deus, não por nossas obras próprias, mas porque Cristo é a justiça de Deus. Jesus nos justifica, torna-nos aceitáveis diante do Pai, amém? Então, aquele que tem Jesus, como eu disse, ok? Ele diz aqui, aquele que pratica o que é justo, ok? Aquele que tem Jesus na sua vida, que anda consoante os seus mandamentos, amém? Esse é um primeiro ponto. Depois, aquele que do coração fala a verdade, aquela pessoa que faz o possível de viver uma vida reta, uma vida sincera, uma vida longe da mentira, longe do engano, longe de estar sempre a enganar o próximo. Se você faz isso, eu te aconselho, esse é o tempo de mudar. Esse é o tempo de transformar a sua vida. Deus está a te chamar para uma vida nova. Deus quer que você tenha uma nova caminhada com Ele, uma caminhada de verdade na presença dEle. E a outra coisa é não usar a língua para difamar. Infelizmente, muitas pessoas usam a sua língua para espalhar mentiras, para espalhar fofocas. Então, passe a ter uma vida dedicada à oração. Toda vez que eu quis fazer alguma coisa, falar algo de alguém menos próprio e que o Senhor me conduziu a ter um momento de oração por aquela pessoa, e eu comecei a abençoar, Senhor, transforma a vida dessa pessoa, Deus abençoa, mesmo que essa pessoa não tenha feito algo de mal. Quando a minha atitude foi essa, Senhor, eu oro por essa pessoa, oro para que o Senhor mude, molde, transforme. Deus começou a fazer crescer dentro de mim um amor por aquela pessoa, uma consideração, um perdão tão profundo, e é isso que eu te exorto,
que a sua língua seja um canal de oração, seja um canal de bênção e não de maldição, nem para si, nem para ninguém, amém? Então, uma outra coisa que Deus nos fala, não fazer mal ao seu semelhante, não lançar calúnias contra o seu próximo, rejeitar aqueles que merecem desprezo, mas honrar aqueles que temem ao Senhor. Isso é muito importante, para que nós possamos ser considerados o verdadeiro cidadão do céu. A Bíblia diz que quem assim age não é abalado, mantenha a sua palavra, amém? É muito importante. A nossa palavra diante de Deus tem importância. Por isso é que a Bíblia diz, não faças promessas de tolos, ok? Mais vale que tu não votes. Não faças votos diante de Deus que não possas cumprir. Mais vale que não votes, ok? Então, quando nós vamos diante de Deus, quando nós fazemos algum voto, quando nós decretamos alguma palavra, que sejamos pessoas sérias, cumpridoras da sua palavra e cumpridoras da palavra de Deus também, amém? Em nome de Jesus. Nessa hora também, vamos falar um pouquinho sobre não emprestar dinheiro visando lucro. Essa é uma coisa muito importante. O Filho de Deus não empresta o seu dinheiro com usura. O que é emprestar o seu dinheiro com usura? Você empresta 100, mas a pessoa quando te vê devolver, vai te devolver 200, ok? Você empresta visando lucro. Isso não agrada a Deus, não faça isso, deixe isso. Se essa era uma prática sua, se você achava isso bem normal, agora que você está em Cristo, seja uma nova criatura. Você não sabe o quanto aquela pessoa lutou para conseguir aquele bocado que te pediu emprestado. Para essa pessoa vai ser duro, vai ser um sacrifício. Seja compassivo, ponha-se no lugar dessa pessoa. Imagina que você tem um aperto muito grande na sua vida, por algum motivo o mês foi puxado, foi complicado e você já teve que recorrer a um empréstimo. Isso por si só já é desgastante, já é humilhante, porque todos nós temos o nosso brilho e ninguém vai pedir uma coisa se não precisar realmente, e às vezes vamos pedir a alguma pessoa que nós até nem temos assim muita simpatia ou intimidade. Então ponha-se no lugar dos outros. Se fosse você já está a passar luta, já está a passar dificuldades e você ainda ter que estar a devolver em dobro daquilo que você emprestou. Não faça isso, não é bonito. Se você faz isso, eu não estou a julgar, mas eu estou a dizer, mude a sua conduta. Aleluias. E não aceite suborno contra o inocente. Meu irmão, não há coisa que mais entristeça a Deus do que você aceitar suborno contra o inocente. Nunca diga que alguém é culpado de uma coisa que essa pessoa não fez, quando você sabe que essa pessoa é inocente. Não faça isso. Você está a trair maldições profundas para a sua vida. Não faça isso. E a Bíblia diz, quem assim procede não será abalado. Então, se você cumprir esses 3 requisitos, ser salvo, amém? Não se rebelar contra Deus, aleluias, obedecer sempre a Deus e cumprir os mandamentos e a palavra de Deus, então você pode considerar-se um cidadão do céu.